Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Boa noite, irmãos e irmãs. Paz seja convosco. Que Deus em Cristo muito os abençoe, os guarde, os proteja e continua os livrar do mal. E que a paz excelsa, essa paz bendita, que excede todo entendimento humano, venha repousar sobre você, aonde você estiver, no seu lar, na sua família e através de você, no nome do Senhor Jesus. A minha oração, meu desejo é que todos nós possamos exalar o bom perfume do nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que andemos, justamente pelo caminho da retidão e do temor e tremor do Senhor, no nome de Jesus de Nazaré. É com muita alegria, é com satisfação, é com prazer que mais uma vez estamos na presença do Senhor, aonde vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor e cremos que o Senhor falará conosco e nós seremos muito abençoados no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amigo que vos fala é o pastor Geraldo, pastor ali da comunidade cristã Pão de Deus, e aonde certamente o Senhor tem muito nos abençoado no nome santo, precioso, bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Oremos ao Senhor. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, te damos graças por esse dia, te damos graças por essa noite, te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua santa e gloriosa presença. Louvado seja o teu nome, ó Altíssimo, Criador dos céus e da terra, desse imenso universo. Nunca houve e jamais haverá um Deus tão bom, tão grande, tão fiel, tão justo, tão verdadeiro como é o Senhor, poderosíssimo em obras, riquíssimo em misericórdia. Louvado seja o teu nome. Pai de amor, o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Na tua presença estamos. E eu quero lhe pedir, ó Senhor, que o Senhor venha abençoar a todos que certamente nos vê e nos ouve, com a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, a bênção da salvação, a bênção da reconciliação, a bênção da cura divina, da libertação, da restauração, meu Deus e meu Pai, e que os lares verdadeiramente se tornem lares de paz, lares das bênçãos e das misericórdias e do amor do Senhor. Salmista Davi, Senhor, falou nos Salmos 27, versículo 13, pereceria sem dúvida se não cresce que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Pai, salmista Davi viveu antes do Calvário e ele já tinha certeza que só podia viver as bênçãos do Senhor aqui, meu Deus, na terra dos viventes. E nós estamos, meu Pai, na nova aliança, e que as bênçãos do Novo Testamento no sangue de Jesus venha alcançar vidas, trazendo vitórias, bênçãos e milagres para louvor da tua glória. Que a tua palavra nessa noite, meu Pai, ela certamente ela venha nos apresentar e nos mostrar o caminho do arrependimento e do perdão, para que haja salvação, reconciliação, libertação, cura, paz, alegria, bênçãos, milagres e vitória. Eu oro em nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor, ó meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, abrindo nosso entendimento,
nos dando ouvidos para ouvir e corações para entender, guardar e colocar em ação a tua palavra, é para a glória do teu santo nome, que a palavra da profecia, uma vez pregada, ensinada e revelada, ela venha trazer edificação, exortação e consolação. Meu Senhor, é para a glória do teu santo nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus de Nazaré e te peço, Senhor, glorifica o teu santo Filho nesta noite mais uma vez, operando maravilhas no meio de nós, em nós e através de nós, para a glória, louvor e adoração do Deus Pai, o Criador, do Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e do Deus Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade que nos conduz em toda a verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos, amém. Doce e santa congregação dos justos, que certamente me vê e me ouve nesta noite e no decorrer dos dias, para a glória do nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor, aonde será na primeira aliança, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, do versículo 1 até o versículo de número 6, está escrito: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só o Senhor, só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Diga comigo, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, noiva amada do nosso Senhor Jesus Cristo, comprada, redimida pelo sangue bendito vertido na cruz do Calvário. Nos diz a palavra do Senhor, dentro desse texto e no contexto certamente próximo, nos diz as Escrituras que os filisteus que tinham tomado a arca do Senhor em uma batalha contra os israelitas, a qual morreu Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, e também a mulher de um deles, que certamente estava grávida, e
ao dar à luz, morrendo-se, pois, no parto, a última palavra que ela falou foi para colocar o nome naquele menino que estava nascendo de Icabô. Em outras palavras, foi-se a glória de Deus, ou a glória de Deus foi-se de Israel. E naquele dia foi uma tristeza muito grande, porque houve uma mortandade terrível ali dos israelitas. Os dois sacerdotes, Ofni e Finéia, filho de Eli, morreu, a nora morreu, e Eli caiu de uma cadeira, quebrando-se o pescoço, quando soube daquela notícia tão terrível, morrendo ele também. E aí, depois do Senhor ter mandado pragas extraordinárias, podemos assim dizer, extraordinária no modo de dizer, mas pragas terríveis, que destruíram a plantação e os homens filisteus, ali dos 5 príncipes dos filisteus, e eles devolveram a arca do Senhor. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, devolveram numa vaca e tal, com ratos de ouro e aí por diante. E é essa passagem. Agora, capítulo número 7, versículo 1. Eles começaram a fazer a coisa certa, os israelitas, porque receberam aquela arca, ainda que não havia temor do Senhor nessa cidade, chamada aqui, nessa cidade onde colocaram esta arca, antes numa cidade chamada Bet-Semes, 70 homens olharam para dentro da arca e o Senhor os fulminou, matando todos os 70. Está no capítulo número 5, no versículo de número 19. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo. Ela foi escrita em um compêndio de livros. E só foi feita essa divisão depois. Então, nesse escrito aqui era um rolo. Então, automaticamente, não era versículo nem capítulo dividido como é nos dias de hoje para nós. Mas no versículo de número 19, numa cidade chamada Bet-Semes, automaticamente os homens não respeitavam o Senhor, olharam com desdém, olharam com curiosidade para dentro da arca e não podia. Certamente morreram 70 homens. Aqui, depois dessa triste situação, eles chegaram com essa arca nessa cidade chamada Kiriat Jearim, numa montanha, e consagraram um dos filhos de Abinadab, chamado de Eleazar, para tomar conta daquela arca. Ou seja, começaram a fazer a coisa certa. Consagraram, santificaram uma pessoa, um rapaz, e falou com ele, ó, a sua missão é tomar conta da arca, é zelar pela presença. A arca é a presença de Deus. E aí nós vemos que começou muito bem no versículo de número 7. Ou melhor, no capítulo número 7, no versículo 1. Começaram bem demais, consagrando verdadeiramente um rapaz, santificando a ele, chamado Eleazar, para tomar conta da arca do Senhor. Mas nos diz a Escritura, versículo número 2, que a arca ficou tanto tempo naquela cidade chamada Kiriat Jearim, que durou um espaço de 20 anos. A presença do Senhor estava naquela cidade, estava naquela casa, estava naquela nação, entre aspas, não é verdade? A arca estava ali, mas o coração dos israelitas estava longe da presença do Senhor. O coração dos israelitas estava distante. Em outras palavras, eu gostaria de estar colocando um tema na minha mensagem, nessa mensagem, para a nossa meditação dessa noite, certamente, para que nós possamos ser muito abençoados, lamentar sem arrependimento. Eles estavam lamentando. O lamentar, em outras palavras, é uma oração, é um clamor, é uma súplica, mas sem arrependimento, sem reconhecer o erro, sem fazer confissão e aí por diante. Pastor Geraldo, por que você fala isso? Quando a gente discorre o texto do versículo de número 3, Samuel leva o povo a arrepender,
a servir o Senhor só, preparar o coração para servir o Senhor. Em outras palavras, eles estavam com o coração dividido entre Deus, a presença de Deus que estava naquela arca da aliança, e também eles estavam servindo umas entidades chamadas Baalins ou Baal e Astarote, e aí por diante. E Samuel chega a dizer para eles: irmãos, irmãs, o salmista do Salmo 145, versículo 18, ele faz uma afirmativa real para mim e para você nesse dia. Perto está o Senhor de todos o que o invocam em verdade. Ou seja, eles estavam invocando a Deus, mas não era em verdade. Eles estavam invocando a Deus com o coração dividido, com o coração mais voltado a ídolos do que ao eterno Criador, ao eterno que fez os céus e a terra. E está bem claro aqui no texto, bem claro. Então, 20 anos a arca esteve ali, e eles lamentando, sendo oprimido pelos filisteus, o inimigo roubando, destruindo, porque o inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus falou isso lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E aqui o inimigo era personificado na pessoa dessa nação pagã chamada os filisteus, que foi adversários ferrenhos dos israelitas. No capítulo de número 4 e 5, uma guerra entre eles, quando eu falei para você na introdução, houve a morte de Ofni e Finés na mão de quem? Os filisteus. Tomaram até a arca do Senhor, levaram a arca do Senhor para a guerra, mas os guerreiros estavam longe do Senhor. Ia ganhar? Ah, meu dedinho, ó. Nananina não. Nananina não. O que o salmista diz? O que eu te falei? Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos. Aí continua, vírgula. De todos que o invocam em verdade. Eles estavam lamentando. Esse lamentar pode ser um clamor até mesmo com choro, até mesmo com reclamação, um murmúrio, podemos assim dizer. Mas o coração estava longe. Olha o versículo de número 3, o que está escrito. Ainda no versículo de número 2, lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Olha para vocês verem. Lamento, até mesmo com choro. Mas olha aqui, lamentar ou lamento sem arrependimento é igual resposta nenhuma. Aí foi preciso do profeta Samuel entrar em ação. Aí diz, ó, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se converter, se com todo o coração vos converterdes ao Senhor. Primeiro, converter. Converter é reconhecer que está errado. Converter é certamente mudar de direção. Está no caminho errôneo e certamente volta, retrocede e pega outra direção. Então Samuel é bem claro. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, primeiro passo, converter com arrependimento. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo de número 59, no versículo de número 1 e versículo 2, está escrito assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados
para que não possa nos ouvir. Versículo 2. Mas eis que as iniquidades, as transgressões, os vossos pecados, faz separação entre vós e Deus, para que ele não vos ouça. Versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E os seus ouvidos não estão agravados ou tapados para que não possa vos ouvir. Mas ele diz que a iniquidade, a transgressão, o pecado, é mesmo que construir uma muralha bem construída para que o Senhor não nos ouça. Por isso eles clamavam e o inimigo continuava o subjugando, roubando, maltratando, destruindo, matando. Qual o inimigo? Os filisteus. Era uma nação pagã, má, cruel e perversa, que sempre Deus usava para juízo em Israel. E eles não reconheciam o erro. Permanecia desta forma. Olha para vocês verem. Aí Samuel diz, depois de Samuel dizer que era para eles preparar o coração e converter ao Senhor. Aí diz Samuel, olha aqui, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. E aí diz, e preparai o vosso coração ao Senhor. Coração tem que ser preparado. Clamor, sem preparar o coração, resposta zero. Clamor sem arrependimento, sem confissão e arrependimento, resposta também zero. Mas ele disse, agora servir a ele só. Significa que eles não estavam servindo a Deus, somente a Deus. Estavam servindo um punhado de outras entidades pagãs, falsas, mentirosas, que não podia proteger, salvar, abençoar, curar, dar livramento e dar proteção. Irmãos, irmãs, isso aqui é muito sério. Hoje, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, nesse isolamento social, infelizmente, é muito lamentável. No Brasil hoje, certamente, passou de 25 mil óbitos, segundo as autoridades, pela tal da Covid-19. Mas por incrível que pareça, a gente vê pessoas chorando, lamentando, não é verdade? Trazendo previsões catastróficas, que todas elas sejam frustradas no nome de Jesus, mas a gente não vê pessoa falando no nome do Senhor Deus, não é verdade? Que Deus tem misericórdia de nós, que Deus tem de piedade de nós, que Deus tira essa maldição dessa pandemia maldita de sobre os brasileiros e as brasileiras. A gente não vê. Ou vocês às vezes têm visto? Se você tem visto, me perdoa, porque sempre que eu vejo, eu não vejo ninguém falando não. Só ouço e vejo voz de lamento, voz de choro, e pessoa dizendo, essa enfermidade não é brincadeira não. E aí por diante. Fica em casa, e aí por diante. Mas vocês já viram? Já parou para pensar? O tanto de milhões de vezes que essa doença é referida no Brasil, se tivesse falando no nome do Senhor para dar o livramento, Jesus pode dar o livramento, Jesus pode curar, o Senhor Jesus pode libertar, o Senhor Jesus pode proteger. E ele faz tudo isso. Mas só vemos, ou só ouvimos e vemos as pessoas lamentando. Parece aqui esse texto, sim ou não? O povo lamentando. 20 anos a arca estava ali. E parece até um paradoxo. No segundo capítulo
de Samuel, ou melhor, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 6, no versículo de número 11, quando Davi ia levar a arca do Senhor para Jerusalém, aí um rapaz chamado Uzá colocou a mão na arca e foi morto. Davi ficou com muito medo, mandou a arca, versículo número 11, é o que eu estou falando, mandou a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. Ali ela ficou por 3 meses apenas. Mas, meus irmãos, aqui ela ficou 20 anos e o inimigo só roubando, matando e destruindo. O povo numa miséria danada, passando um sufoco danado e lamentando. Mas na casa de Obed-edom, essa mesma arca ficou 3 meses apenas. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 11. Depois confere lá. Diz a Escritura que o Senhor abençoou Obed-edom de uma forma extraordinária e toda a sua casa, ao ponto dessa boa notícia chegar até o palácio do rei Davi, lá no Monte de Sião, e falar: Davi, 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, o Senhor o abençoou, prosperou de uma forma extraordinária. As ovelhas estão dando cria, que é uma beleza. As vacas estão tudo gorda, bonita, produzindo. Tudo que ele tem, a mão do Senhor abençoou. Por que a arca que ficou 20 anos e o povo está oprimido? Já parou para pensar? Hã? Não é algo interessante? A arca na casa de um homem, 20 anos. E Israel, nessa cidade chamada Kiriat Jearim, 20 anos. E o povo só oprimido pelos filisteus. Agora, 3 meses na casa de Obed-edom e o Senhor prosperou. Por quê? Porque Obed-edom não tinha o coração dividido. Obed-edom recebeu aquela arca com alegria, com prazer, com satisfação, com zelo, com cuidado, com temor, com prazer de alma, com louvor, que ele era um levita. Com louvor e adoração, com júbilo. E 3 meses o Senhor prosperou. Por que aqui 20 anos e o povo só oprimido? Por causa disso aqui, ó. Coração dividido. Coração dobre. Você sabe o que é coração dobre? Coração dobre é o mesmo que um coração em cima de um muro, podemos assim dizer. De vez em quando pende para a direita, de vez em quando pende para a esquerda e aí por diante. Ou seja, coração dobre, coração dividido. Porque o próprio Samuel fala com eles: e servi a ele só. Aí diz o quê? E vos livrará das mãos dos filisteus. Irmãos, irmãs, se tem tido opressão, tristeza, angústia, sofrimento, dor, pranto, e tem orado e não tem mudado essa situação, é momento de fazer uma introspecção e ter um sincero arrependimento, porque a oração é ouvida e respondida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados, faz uma barreira entre nós e Deus, para que o Senhor não nos ouça. Ou seja, clama. Como é que é aqui? Lamentar sem arrependimento. O povo lamentava, com choro, com pranto, com clamor. Lamento, é um larmúrio, podemos assim dizer. Que clamor triste, chorando. Às vezes lembrando até do passado e coisa dessa natureza. Não mudou o presente deles, enquanto não houve um arrependimento. Vamos ver como é que continua o texto? Então os filhos de Israel, versículo 4, tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, ou seja, entidade masculina e feminina. Pega uma nova versão chamada Nova Versão Internacional, ou então uma versão na linguagem de hoje,
Era duas entidades, uma masculina e uma feminina. Eles estão aqui dizendo, ó, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Aí mudou. Aí houve uma mudança. Aí certamente o clamor subiu. Aí verdadeiramente o sacrifício que fizeram chegaram até a Deus. Versículo 5. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Samuel não orou por ele. Samuel era o profeta. Samuel era um juiz, profeta e sacerdote. Samuel era uma figura de Cristo ali naquela nação. Primeiro profeta que certamente começou a introduzir os reis ali em Israel de uma maneira especial. Porque o rei antes era o próprio Deus, mas eles rejeitaram a Deus. Isso está nesse mesmo livro, do capítulo de número 8 e 9. Eles pedem Samuel um rei. Então, irmãos, olha para vocês verem como é que é interessante. Samuel os exortou para servir a Deus só, tirar dentre eles os ídolos, converter ao Senhor, arrependei e converter ao Senhor de todo o coração e servir a Ele só. Aí depois que aconteceu, versículo 4, que houve a cada ação, há uma reação. A ação aqui foi eles ouvir Samuel, tirou aquilo que era empecilho, que fazia que o inimigo estava ganhando terreno e batendo bastante neles. Aí quando é o versículo número 4, a ação gerou uma reação. Qual a reação? De tirar tudo aquilo, limpar o coração, limpar os lares dos ídolos e voltar o coração para o único Deus. Aí Samuel diz que agora iria orar por eles. Por que Samuel não orou quando eles estavam naquela situação? Porque certamente Deus ouviria Samuel, mas não responderia à oração de Samuel, porque a casa estava suja. Precisaria de um arrependimento, porque lamento sem arrependimento não passa de larmúrio, de um clamor vazio, que pode ser até ouvido, mas não tem resposta. Aí, olha o versículo de número 6. Olha como é que isso aqui é forte. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. A situação era tão crítica que o sacrifício deveria ter sido de ovelha, ou de cabrito, ou até mesmo de pombo. Eles ofereceram uma libação, sacrifício de líquido, água. Eles ofereceram um sacrifício de libação, água, de líquido. Poderia ser vinho, ou poderia ser azeite de boa qualidade. Mas eles colocaram água perante o Senhor. Mas ainda assim, olha para você ver. Depois que eles derramaram esta água e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, tem uma vírgula e um ponto. Aí continua. E jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Arrependimento, confissão e mudança. Aí o clamor é ouvido, a súplica é ouvida, a bênção chega, o milagre chega, a salvação chega, a reconciliação chega, a cura chega, a prosperidade chega, a bênção chega e a vitória chega de uma maneira especial. Lembra que eu falei dos Salmos? 145, versículo 18? Perto está o Senhor de todos o que o invocam em verdade.
Eles estavam invocando, mas com o coração cheio de engano, coração dividido. Lembra do que eu disse de Isaías 59? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, os ouvidos agravados ou tapados para que não possa ouvir. Versículo 2 do capítulo 59 de Isaías. Mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades, os vossos pecados, faz separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. É uma muralha que nós vamos construindo. Aí não adianta lamentar, não adianta chorar, e aí por diante. É necessário ter arrependimento. Porque, olha, o texto é claro. Versículo número 2. A arca ficou naquele lugar chamado Kiriat Jearim 20 anos. E o inimigo matando, roubando e destruindo, personificado nos filisteus. Já parou para pensar? 20 anos de sofrimento. Mas a presença estava lá. Sim ou não? Mas a presença está lá. E não ter arrependimento e confissão e deixar, nada mudava. Só o inimigo prevalecendo. Mas enquanto a partida da arca ficou em 2 Samuel 6,11, 3 meses na casa de Obed-Edom, e Obed-Edom prosperou. Deus abençoou de uma maneira extraordinária. Ele e toda a sua casa. Quer ser abençoado? Sim ou não? Os passos que precisamos de dar está aqui, ó. Arrepender, confessar, converter, limpar, servir a Ele só, ao Senhor, e reconhecer. O versículo número 6 há um reconhecimento. Aí você sabe o que aconteceu? Estou fechando a Bíblia. Como termina que se conta? Do versículo 7 em diante, quando nós chegamos naquele versículo número 12, tão bonito, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Do versículo 7 em diante, Samuel ofereceu um sacrifício ao Senhor e clamou o Senhor pelos israelitas. O Senhor trouxe trovões tão violentos que os filisteus ficaram aterrorizados e foram derrotados de uma maneira extraordinária. Você sabe por quê? Como termina que se conta? Porque começaram bonito. Consagraram o homem para tomar conta da arca do Senhor. E ele foi consagrado, santificou ele tudo direitinho. Mas 20 anos, ele só derrotado, só derrotado, só derrotado. Crescendo para baixo como cauda de cavalo. Sim. Mas quando houve uma exortação do profeta, arrependeram. Eis que há um profeta diante de você nesta noite, viu? Arrepende-te. Volta para o Senhor com clamor, com súplica e com rogos. Sincero arrependimento. Faz uma limpeza. Preparai o coração. Convertei e servi ao Senhor, a Ele só ao Senhor. Não pode ser coração dobre, coração dividido, não. Igual, certamente, Elias falou para os israelitas, ali no capítulo 18 de 1 Reis, não é verdade? A altura do versículo número 30, ele falou para eles que era para converter ao Senhor. Converter ao Senhor. E servir ao Senhor só. Deixar de ficar dividido entre os dois pensamentos. Em outras palavras, coração dividido. E o nosso querido Tiago, lá perto de Apocalipse, capítulo número 4, ele também fala que não é para a gente ter coração dobre, não. Lá na altura do versículo número 8, capítulo 4, e aí por diante, não pode ter coração dobre é coração dividido. Então, os israelitas venceram, depois que eles arrependeram, de uma maneira bonita e poderosa. Tem bênção para mim e para você. E os milagres para mim e para você passam através do arrependimento, da conversão, de fazer uma limpeza de uma maneira especial.
Porque 3 meses na casa de Obed-edom, a arca, o Senhor o abençoou. 20 anos aqui e o povo sofrendo. Que coisa triste, né? Pois é. Pois é. Devemos voltar o coração para o Senhor em meio a essa pandemia, clamar a Ele, buscar a face dEle, para que verdadeiramente o Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, que o Senhor possa enviar trovões, relâmpago, fogo e queimar esse mal de sobre o Brasil de uma maneira poderosa, no nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos e te exaltamos e pedimos, sela essa palavra na vida de cada um que há de ver, ouvir e certamente, meu Deus e meu Pai, ao longo dos dias, dos meses, e que o Senhor possa fazer uma obra tal na vida, no lar de cada um, na família de cada um, trazendo salvação, reconciliação, libertação, cura, livramento, provisão e a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Pai, 20 anos a arca do Senhor, era a tua presença, estava naquela cidade chamada Kiriat Jearim. Meu Deus, mas nada mudou ali, porque os homens não mudaram. No meio dessa pandemia, se nós não mudarmos, nada vai mudar ao nosso redor. Mas quando mudamos, nós provocamos certamente uma mudança em tudo. E quando há uma mudança na terra, com arrependimento, certamente os céus nos favorecem, com misericórdia, com graça, com bondade, com amor, com compaixão, com ternura, com livramento, Senhor. E que seja assim para cada lar, cada família. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, venha sobre o teu povo. E que o Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, seja verdadeiro e real em cada lar, em cada família, que certamente, meu Deus, me ouve nesta noite para louvor da tua glória. Em nome do Senhor Jesus, eu estou os abençoando, Senhor, declarando restauração. Ah, meu Deus e meu Pai, expulsando as obras dos filisteus. Ah, meu Deus e meu Pai, nos lares que certamente, meu Deus e meu Pai, e os corações que não for dobre, que voltar verdadeiramente para o Senhor, que as enfermidades saem, que a opressão sai, que a depressão sai, que a angústia sai, que a pobreza sai, que a miséria sai, que o lamento sai, que o lamúrio sai. Meu Deus, porque certamente lamentar sem arrependimento, Senhor, é derrota e não vitória. Mas nós lhe pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha sobre todos. E eu estou abençoando no teu nome, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pai, sela a tua palavra, trazendo bênção, milagres e vitória. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, você que tem certamente visto mensagem no canal do YouTube da Comunidade Cristã Pão de Deus, inscreva ali no canal, certamente aciona o sininho, dá-lhe um joinha se você gostou, porque a alegria para nós, a glória é para o Senhor, e que você possa ser abençoado com mensagens simples na quarta, na sexta, e também aos domingos, sempre que podemos, vamos gravar uma mensagem, está colocando ali, e eu tenho certeza que Deus continuará a abençoar de uma maneira poderosa, no nome de Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Se você gostou, coloca ali um comentário, no canal ali também do YouTube, naquele espaço para comentário, e aí por diante, se você tem sido edificado, tem sido abençoado, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Ficam em paz. Que Deus os abençoe, os guarde e continue a os livrar do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém